Será que você consegue sempre identificar as notícias que estão mentindo para você? No mundo inteiro, né, essa onda de informação falsa, ela começa muito ligada a alguns fatores, entre eles o fator político, né? Esse tipo de prática de disseminação de informação falsa vem até de governantes, vem de autoridades, o que é muito triste. Então as pessoas precisam entender que nas redes sociais a pessoa fica meio vendida e com isso traça-se o perfil para levar a informação, aquilo que tem a ver com você. E aí ela começa só a receber esse tipo de conteúdo. Vai chegar um momento que ela vai ficar completamente distante do que está acontecendo na realidade. Ela cria um mundo digital paralelo para aquele usuário. E quando a gente entra nesse meio digital, a gente não tem mais responsabilidade para o que acontece, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Sintonia Fina. Estamos começando um novo programa e, peraí, tô vendo uma informação aqui. Acabou de chegar que a nossa entrevistada não vai poder vir hoje porque estacionou um disco voador e a abduziu. Lógico que você não acreditou, né? Uma notícia absurda dessa. Mas será que você consegue sempre identificar as notícias que estão mentindo para você, como essa que era absurda? Será que você consegue identificar fake news? Sobre esse assunto que nós vamos falar hoje com a nossa convidada que está aqui, não foi abduzida, Jamile Santana, que é jornalista, embaixadora de iniciação cívica da Open Knowledge Brasil em Mogi das Cruzes, especialista em jornalismo de dados e transparência pública e também é fundadora do projeto Painel Jornalismo de Dados. Jamile, muito obrigada. Por sorte nossa que os ETs não levaram você está aqui para falar desse assunto muito importante que infelizmente está contaminando aí todos os meios que são fake news. A gente vê isso em TV, vê isso em rádio, nas conversas do dia a dia, principalmente nos aplicativos como o WhatsApp, uma grande disseminação. Eu queria que você explicasse já falando, qual o mal maior que você vê nessa questão da fake news? Como que se caracteriza? Primeiro, muito obrigada, né, por esse espaço, né, importante aí de debate, falar de um tema tão importante que tem apurrinhado a gente todos os dias, né? Bom, o que a gente percebe no mundo inteiro, né, essa onda de informação falsa, ela começa muito ligada a alguns fatores, entre eles o fator político, né? A disputa política, ela gera esse clima de tentar desmoralizar, né, o seu oponente por meio de informação falsa. Isso ficou muito mais fácil com o advento da internet, né? Você tem rede social, você tem site, você tem blog. Hoje é muito mais fácil você abrir um canal aí, né, de comunicação nesses meios digitais e colocar lá a informação que você quiser, né? Então, isso proporcionou essa expansão aí de informação falsa. Junto a isso, aliado a isso, a gente tem outras questões, entre elas a econômica. Então, a gente tem, nos últimos anos, uma redução significativa no número de jornalistas em redações, por exemplo. E aí, esse item tão importante que é checar o fato, né, comprovar se aquilo que está sendo dito é verdade, ele fica um pouco prejudicado, porque com redações menores, os jornalistas correm, né, para dar conta ali das matérias do dia a dia e acabam não tendo tempo de checar profundamente as informações. E isso em vários níveis, né? A gente está se aproximando de uma eleição municipal, e a gente precisa tomar cuidado com as informações falsas, já começando no nível municipal, né, nos municípios, nas cidades. Na verdade, se você perceber com boatos e mentiras, falsidades, isso remonta aí ao início aí da nossa história da humanidade. Mas, assim, vamos colocar aí do século passado, teve um fato que até me inspirou a fazer a brincadeira no começo. Aliás, não tem ponto eletrônico, Tânia, não tem, que eu comecei brincando aqui. Que foi no dia 30 de outubro de 1938, um programa de rádio simulou uma invasão de extraterrestres. E isso foi nos Estados Unidos, né? Foi a CBS que fez isso, ela tinha até como meta ganhar mais audiência e criou um pânico na costa leste dos Estados Unidos. As pessoas acreditaram, porque eles dramatizaram a notícia como se fosse real. E a gente percebe que nas fake news eles dão um trato. Surgiram, você comentou do encolhimento das redações, é um fato muito preocupante, principalmente a gente que é dessa área, porque você tira a profissionalização
porque na faculdade a gente estuda isso, essa questão ética é muito falada na faculdade, você ouvir os dois lados. Quem produz notícia falsa não tem essa preocupação. Sim, a gente tem páginas, né, que disseminam aí boatos, fake news, inclusive regionais, assim, a gente consegue ver, na época que eu trabalhava em redação, muitas vezes a gente ficava monitorando, né, para ver o que estava acontecendo, a rede social acaba sendo fonte de muitas pautas, e numa dessas páginas, direto, assim, dava trabalho pra gente, porque eles colocavam lá uma informação sem checar, um boato que alguém falou, e aí as pessoas começavam a ligar na redação, porque viram aquilo na rede social e às vezes o vídeo nem era daqui, ou então aquilo era uma completa mentira. Então, assim, é muita irresponsabilidade, né? Mas hoje... Dá até mais trabalho para o jornalista, né? Sim, porque sim. Tanto que agora tem as agências do chamado fact-checking, né? Exato, De checagem de fatos. Sim, o fact-checking, esse termo foi cunhado nos Estados Unidos, mas essa metodologia já existia em outros países. Porque ela, na verdade, faz parte do jornalismo investigativo, né, que é aquele jornalismo que cava, né, um pouco mais profundamente o assunto, faz uma investigação mesmo para comprovar aquele fato. E aí, nos Estados Unidos, durante as eleições, assim como na França também aconteceu isso, durante as eleições, começou a surgir tanto boato que eles precisavam desprender essa equipe da redação, criar uma equipe independente para poder só ficar checando o fato, porque dá trabalho. São vários passos que você tem que seguir, são várias fontes, né? Você precisa confrontar tudo aquilo que está sendo dito com dados históricos, inclusive. Então gera, assim, uma demanda de pesquisa, de livros, né? De consultar especialistas, e isso demora um tempo, não dá para fazer na rotina de redação. Então, o que se vê é que existe a necessidade de você desprender da redação esse núcleo para você conseguir, de fato, fazer um trabalho de comprovar informações, assim. Agora, o que é triste também que a gente veja, Jamile, que esse tipo de prática de disseminação de informação falsa vem até de governantes, vem de autoridades, o que é muito triste. Por exemplo, a agência Aos Fatos, que é uma dessas agências de checagem de fatos, ela calculou que em 317 dias, isso desde a posse até o dia que eles fecharam a pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro falou 479 declarações falsas ou distorcidas. Você vê um cidadão que assiste, né, o presidente do seu país dando uma informação numérica, principalmente, você presume-se, né, que ele está falando a verdade. Então, é muito preocupante, né, uma figura dessa que deveria dar o exemplo, como você disse. Mas isso acontece em vários níveis, né, inclusive municipal. E aí vai muito daquilo, né? Quando um político informa um dado, normalmente ele vai tentar destacar aquilo que é bom para ele. Então, a informação recebe uma influência política, de alguma forma ou não. Ainda que ele esteja falando a verdade, talvez ele não fale a verdade completa, talvez ele esconda ali uma parte daquele dado que poderia ser ruim para a imagem dele. Então, as pessoas precisam entender que nas redes sociais a pessoa fica meio vendida. E com isso traça-se o perfil para levar a informação, aquilo que tem a ver com você. E muita gente acredita, olha, tá vendo? Olha o que eu acho, tá aqui, ó. E é uma informação... E a pessoa vai entrando numa bolha, né? Porque aí ela começa, por exemplo, ela consome ali a primeira fake news, dissemina. Aquilo fica registrado no perfil dela, né? Que ela tem aquele caminho que ela faz digital. E aí ela começa só a receber esse tipo de conteúdo. Vai chegar um momento que ela vai ficar completamente distante do que está acontecendo na realidade. Ela cria um mundo digital paralelo para aquele usuário. E se ele é uma pessoa, por exemplo, um pouco mais velha, que tem pouca experiência com rede social ou muita dificuldade de entender esse mundo tecnológico, a pessoa acredita que ela está vendo coisas reais, né? É muito preocupante, assim, a gente precisa combater e conversar com as pessoas, ensinar as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com rede social. Como identificar? O que você poderia dizer, assim, de mensagem que... Eu acho que a primeira coisa, assim, eu vejo muita gente que é instruída também e mesmo assim dissemina fake news. O que acontece? As pessoas não checam quem é a fonte daquela informação. Eu tô lá com uma notícia que parece absurda, eu não vejo o link, né, do site que eu tô lendo. É um link que eu nunca vi, é um órgão de imprensa que eu nunca vi.
é o primeiro sinal, né? Muitas vezes também eles copiam, né, o nome de uma empresa grande e colocam alguma outra palavrinha lá no meio do link só para diferenciar, para você achar que está consumindo uma informação, por exemplo, de um portal G1, vamos supor. Eles colocam G1, alguma coisa, mais uma palavra no link, né? Dá um ar ali de seriedade, né? E aí você acha que está no G1 de verdade, quando na verdade você está em outro site copiando, né, todo o visual ali para fazer você achar que está consumindo uma notícia verdadeira. E aí, Jamile, uma coisa que a gente percebeu, você citou, de pegar uma fonte que seria confiável e jogar lá no meio, que foi basicamente o que a gente viu num episódio da CPMI das fake news. Quando uma pessoa que é ligada ao governo chegou lá com uma revista e falou, olha, porque nessa revista aqui, até eu vi as pessoas criticando que ele produziu uma fake news ali ao vivo, porque ele pegou uma revista e falou, não, porque aqui está dizendo, e não dizia isso. Ele usou aquilo como se fosse um embasamento da informação que ele estava dando, mas totalmente distorcida. Ele foi lá para depor, para dizer que ele não produzia fake news e produziu ali ao vivo, na cara de todo mundo, porque não era o conteúdo da mensagem. E muitas vezes acontece isso, a pessoa até joga uma informação verdadeira ali no meio e joga uma outra totalmente falsa e muitas vezes com aquela mensagem alarmante, né? Ou que pega o lado ético da pessoa, olha, você tem que compartilhar isso, você precisa alertar. Geralmente mensagens com um final assim exclamativo, sim, imperativo, você tem que desconfiar também. O jornalismo, ele nunca tem um título que dá ordem, né? Esse apelo. Esse apelo, né? Nesse nível, né? Tão sensacionalista que dá uma ordem para você. Então, é uma das formas também de identificar que aquela informação pode não ser real, né? Outra coisa também é por onde chegou essa informação, né? Porque a gente sabe que hoje a informação, apesar dela estar aí para todo mundo, nem sempre a informação boa é acessível para todo mundo, né? Tem os sites que são bloqueados para assinante, por exemplo. Então, se você recebe assim muito fácil, né, no WhatsApp, no grupo da família, né, no lugar do bom dia ali, pode ser que aquela informação não seja verdadeira. Verdade. Bom, e aí eu gostaria que você explicasse aí para o público que está assistindo como você agora, super chique, a embaixadora de iniciação cívica da Open Knowledge Brasil. Aliás, o que faz uma embaixadora? Como é que você chegou a esse título? E aí, já aproveitando, você explica já como o jornalismo de dados pode ajudar a combater fake news. A Open Knowledge é uma associação sem fins lucrativos que existe no mundo todo, chegou no Brasil há alguns anos. E o que acontece? É uma junção de vários profissionais de organização social. Então, a gente tem gente especializada em TI, a gente tem advogado, a gente tem jornalista, a gente tem professor, várias áreas. São pessoas preocupadas aí com essa cidadania ativa, né? Que é você procurar informação pública, divulgar informação pública e facilitar o entendimento desses dados públicos, né? Para qualquer pessoa. E aí, a Open Knowledge, o primeiro projeto dela, que eu acho que é até mais conhecido que a própria organização, é o Serenata de Amor, que é um robozinho que ele fica monitorando os gastos dos deputados. Então, todos aquele gasto de gabinete que o deputado tem direito, eles fizeram uma programação para analisar as notas fiscais e todo o gasto que sai da curva. Então, por exemplo, o deputado gastou com caviar, por exemplo, esse robô consegue identificar por meio de um algoritmo e aí ele notifica automaticamente o deputado no Twitter. Ele publica esse gasto que saiu da curva e já notifica o deputado no Twitter para ele responder que gasto é esse, o que aconteceu. É um projeto muito legal porque ele democratizou a informação que ficava escondida, né? Esses dados, apesar de estarem todos lá no site do Congresso e tudo mais, ele é difícil acesso, você não vai conseguir ver nota fiscal por nota fiscal, que é em PDF, para fazer um levantamento. Então, foi necessário pessoas especializadas em dados e informação para colher esse dado e fazer essa análise automática por esse robô. O que o jornalismo de dados faz? Na verdade, ele complementa um trabalho que já é feito pelo jornalista, né? Desde sempre a gente tem que consultar a fonte, né? Consultar uma base e tal. Mas o jornalismo de dados, ele traz métodos e técnicas com o uso aí de computador para você facilitar esse trabalho. Então, em vez de eu ler uma planilha com 10.000 linhas sobre todos os servidores de uma prefeitura, um por um, né, que o erro é gigante, ele me dá ferramentas que eu faça isso de uma vez só, análises rápidas e sem erros, né, reduzindo erros.
Por isso, mais do que nunca, é importante o papel do jornalismo, né? Sim. Que muita gente acha que fazer comunicação, produzir notícias, é ligar o celular e sair falando. Quer dizer, todo esse trabalho que você falou aqui, tem um profissional habilitado para fazer. É importante, né? O jornalismo de dados proporciona cruzamento de informações que, às vezes, não seria possível a gente fazer na mão. Então, por exemplo, no painel a gente fez um levantamento sobre Previdência. A gente queria medir o impacto da reforma da Previdência na receita dos municípios. Então, a gente pegou diferentes bases de dados, por exemplo, o número de aposentados, a evolução do valor pago nos municípios da aposentadoria e quanto dessa aposentadoria era injetada na economia municipal. Para isso a gente usou 4, pelo menos, fontes diferentes de dados e conseguiu fazer esse cruzamento e mostrar que a aposentadoria é uma injeção econômica muito importante para os municípios, principalmente os menores. E aí a reforma da Previdência poderia prejudicar o município nesse sentido, de alguma forma. Então é isso, assim, o jornalismo de dados te dá essa possibilidade de você cruzar diferentes bases de dados, diferentes informações públicas para chegar numa análise, né? A gente já indo encaminhando para o final, 2 questões aqui que eu queria colocar para você, que foram questões que eu vi recentemente, de um trabalho que o Intercept, que costuma fazer um jornalismo investigativo, pegou de uma questão do Google, que estaria direcionando, inclusive com reuniões, com blogueiros, com uma ideologia mais voltada à direita, antipetismo e coisa e tal, que havia um direcionamento de anúncios para esses blogs, que muitos deles produzindo fake news. Teve blog que chegou a faturar aí na faixa de R$25 mil pelo levantamento que eles fizeram. Inclusive, foi um desses ex-blogueiros aí que revelou essa cifra e tal. Então, eu acho que também é uma responsabilidade das empresas checarem onde está indo o anúncio de suas empresas, não é verdade? Sim. Porque, assim, eu acho que a responsabilidade é de toda a sociedade em relação a essa questão de fake news. Com certeza, tem que ter uma conduta digital, né? A gente está acostumado a achar que quando a gente entra nesse meio digital, a gente não tem mais responsabilidade para o que acontece, né? Mas a informação que está ali, ela se dissemina rapidamente, né? Vira uma informação pública. Então, principalmente as empresas, que devem ser uma referência também, devem tomar esse cuidado de saber para onde está indo. Exigir de empresas que vendem anúncios digitais esse relatório, né? Onde está sendo colocada a minha marca, porque isso tem a ver com reputação, né? Claro. Você vai querer consumir de uma empresa que dissemina fake news? Eu acho que não, né? E aí, para fechar também, eu até comentei com você aqui antes, vamos ver se vai funcionar. Que o cofundador do Wikipedia, que criou aí uma rede social exclusiva para combater fake news, de checagem de informação, que seria a WT Social. Vamos ver se vai funcionar, né? A gente espera, né, Jamile? Mais alguma coisa que eu deixei de te perguntar? Eu queria falar um pouquinho sobre uma lei que a gente tem na mão, que a gente deveria usar muito, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, que é uma lei que possibilita que o cidadão, qualquer cidadão, não precisa justificar o porquê, faça um protocolo lá no seu município ou qualquer esfera do governo pedindo dado bruto sobre alguma coisa que ele queira saber, qualquer área. Então é legal porque você sai desse discurso político. Quando você procura um político para questioná-lo sobre algum dado, por exemplo, fila de espera nos postos de saúde, ele vai te dar a informação, mas ele vai priorizar aquilo que é bom para ele, né? Que para a imagem dele é positiva. Ele vai muitas vezes não te dizer onde a fila é imensa, por exemplo. E aí, com a lei de acesso à informação, você consegue solicitar esse dado bruto. A prefeitura ela tem que dar caminhos para você fazer essa solicitação. Então, por exemplo, no site da prefeitura tem que ter um espaço para receber esse formulário digitalmente. Você não precisa ir até a prefeitura, mas ela também deve receber isso pessoalmente se quiser, e até por carta, se você preferir mandar esse ofício por carta. Então, você solicita a informação, você só tem que se identificar, né, o seu nome, CPF ou RG, depende da prefeitura, cada uma pede um dado, e um endereço eletrônico ou físico para ela poder te responder. Ela não pode te questionar por que você está perguntando aquilo. E aí você discrimina lá, olha, eu quero saber, por exemplo, de janeiro a dezembro de 2018, quantas multas de trânsito foram aplicadas, por exemplo. E aí eles têm que te dar essa base
de uma forma que você consiga trabalhar ela em programas de computador, legíveis por máquina, Excel, né, planilhas, para você fazer sua análise e fazer o que você quiser com essa informação. Legal, bom você trazer essas informações aqui para a gente. Jamília, agradeço muito sua presença aqui conosco. E com certeza, gente, olha, só a participação de você que está aí, a gente vai poder fazer uma sociedade melhor, combatendo as fake news. Não seja um disseminador de fake news, busque seus direitos e cobre as autoridades, porque só assim a gente tem mais qualidade nos serviços que nos colocam e nas informações em geral, que foi o tema aqui de hoje. E eu quero terminar agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, canal Sintonia Fina, está aparecendo aí o endereço. Aperte lá o sininho, clique no sininho para receber as notificações. Estamos também no Instagram, no Facebook, curta a gente lá e sempre nos acompanhando, que é sempre um prazer ter você aqui, mandando suas sugestões, comentários, enfim. E até a próxima. Quebrei a cara e me livrei do resto